alunos do 9º ano, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Vânia Brondani e me acompanhe no slide. Na aula de hoje vamos tratar do Taekwondo, conhecer os seus principais fundamentos técnicos e reconhecer as regras básicas do Taekwondo, como mais uma modalidade do conteúdo lutas. Quando a gente ouve falar em Taekwondo, muitas coisas vêm à nossa mente, tipo, quais são as maneiras de se vencer um Taekwondo? Como acontece a pontuação, né? O porquê de tanta proteção, né? Como será que é essa luta? Será que ela é muito violenta? Tem muitos chutes? Como acontece essa luta? Então, mais uma vez, estamos falando de lutas como conteúdo nas aulas de Educação Física. Lembrando mais uma vez que não é a força que vai vencer, mas sim a técnica. Então, nosso intuito não é agredir, machucar nosso oponente, mas mostrar que com técnica, com raciocínio, com estratégia, conseguimos vencê-lo, certo? Bom, quem fundamentou, né, essa modalidade de luta, né? As entidades. Em 1966, o general Choi funda a Federação Internacional de Taekwondo, conhecida como ITF. Em 1973, foi criada a Federação Mundial de Taekwondo, WT. Em fevereiro de 1987, fundada a Confederação Brasileira de Taekwondo, a CBTKD. Em 1988, tornou-se esporte olímpico e sua estreia oficial com premiação em Sydney, no ano de 2000. Então, aqui um relato histórico, né, cronológico, os principais acontecimentos dessa modalidade. As categorias, então, quando o caráter é olímpico. Temos o peso mosca, que no feminino é de 40 até 49 quilos e no masculino até 58 quilos. O peso leve, por sua vez, de 49 a 57 quilos e no masculino de 58 a 68 quilos. No peso médio, no feminino de 57 a 67 quilos, no masculino de 68 a 80 quilos e no peso pesado, para o feminino se admite peso acima de 67 quilos e no masculino acima de 80 quilos. Como nas demais modalidades, no Taekwondo também é pontuado, né, a estrutura, o peso, né? Isso diferencia muito. Então, essas categorias são estabelecidas para que a disputa seja justa e não haja prejuízo, né, entre um oponente e o outro. Né? Categorias feminino e masculino, cada uma dentro das suas especificidades para que se exprima o melhor, né, a competição, a luta. As vestimentas, então, que a gente falou anteriormente, né, elas protegem realmente o atleta, né? Então, na imagem, nós temos aqui o capacete, o protetor bucal, o protetor de tórax, do antebraço, as luvas, a caneleira, né, o parapé, a coquilha, né? Então protegem os órgãos vitais, né? As partes que normalmente são lesionadas nessa modalidade. Então, se o atleta receber algum golpe, né, mais forte, por sua vez, não vai lesioná-lo, não vai atingir, então, as partes mais sensíveis do corpo humano. Os protetores de cabeça, tronco e pé são eletrônicos, ou seja, ao seu toque, há um sinal eletrônico que os árbitros vão perceber, então, que esse golpe foi desferido, que esse atleta foi atingido. O contato dos sensores do pé com o colete ou capacete emitem o ponto conquistado para o placar. Então, é isso, pessoal, é a tecnologia a serviço do esporte. Então, se antes era difícil perceber como foi desferido o golpe, pontuar, né?
Agora, com o auxílio da tecnologia, fica bem mais fácil. Esses sensores, eles vão informar direto ao placar e vai facilitar a visualização dos árbitros e do público em geral. Então, a tecnologia faz com que o esporte se torne mais preciso, exato e mais justo, né? Vamos à nossa primeira atividade. Quais são as maneiras de se vencer no Taekwondo? Pensem com carinho, com cuidado, pegue seu caderno e escreva, pois eu estou te aguardando. Muito bem, voltamos e vamos à resposta certa. Sugestão, porque você poderia ter escrito com as suas próprias palavras. Somar mais pontos ao final de 3 rounds, caso o adversário vá a knockdown e após contagem até 10 não se levante ou não possa continuar. A luta também poderá acabar caso um dos competidores atinja uma diferença de 12 pontos a partir do segundo round. O oponente for desclassificado. Então aqui estão expressas de forma simplificada todas as possibilidades, todas as etapas. Então, prestem atenção e se você usou outras palavras não tem problema, certo? Vamos adiante. Quanto à duração do combate, são 3 rounds com duração de 2 minutos cada e são avaliados por 4 árbitros. Se houver empate, será realizado mais um round de 2 minutos com sistema de morte súbita. Então, como está dizendo, está claro, é essa forma que funciona, esses 2 minutos são observados e
Com a imagem a gente consegue perceber, sim, quando acontece, principalmente quando acontece esse empate, certo? Quanto aos golpes, né? As imagens aqui ajudam a gente a perceber que é permitido aplicar golpe tanto com os pés quanto com as mãos, que cada um dos 2 minutos que são avaliados por 4 árbitros, e os chutes devem ser dados acima da cintura e apenas nas áreas cobertas por protetores. Os socos só podem ser dados no peito do oponente. Como falamos anteriormente, essa é a forma correta, né? Então, se existem regras, elas precisam ser cumpridas, né? Eu não posso me opor e machucar o meu adversário, né? Bater onde não é próprio da técnica do taekwondo, né? Então, essa observação precisa ser feita desde o simples treino até uma competição oficial. Quanto à pontuação, então, observem as imagens. 1 ponto para soco válido ao protetor de tórax, 2 pontos para o chute válido ao protetor de tórax. Como as imagens estão mostrando, embora que esse GIF não está funcionando, mas conseguimos perceber então como se caracteriza então esse soco e esse chute. Também temos aqui 3 pontos para o chute válido à cabeça, 4 pontos para o chute giratório válido ao protetor de tórax, certo? 5 pontos para o chute giratório válido à cabeça. E então, como vencer? Já sabemos como são feitas as pontuações, como que a vitória no taekwondo. Somar mais pontos ao final dos 3 rounds. Outro, caso o adversário vá a knockdown, após a contagem até 10, não se levante ou não possa continuar. Toda queda gera falta se não for provocada por uma falta ou nocaute. A luta termina caso um dos competidores atinja uma diferença de 20 pontos a partir do 2º round ou no último round. O oponente for desclassificado. Então, são essas 4 formas de se vencer no taekwondo. Quanto a penalizações, aquilo que não é permitido, atualmente, então essas regras foram atualizadas, há apenas um tipo de penalização, que é o Gamjeon, né? Não sei se a pronúncia está correta, mas é assim que se escreve. Equivale a uma falta ou a um ponto inteiro, que é acrescido ao placar do adversário ao receber o 10º Gamjeon. O atleta só pode obter 3 Gamjeon no decorrer da luta. E se ocorrer um 4º Gamjeon, ele será desclassificado. Então, a regra é clara, está atualizada e a partir desse ano se prevê esse tipo de penalização. Exemplos, então, de Gamjeon. Chutar o adversário no rosto, só para faixas coloridas é permitido, certo? 2 chutes, mesmo que não acertar, é desclassificação. Socar fora da área do protetor de tórax. Outro, desrespeitar árbitros e atletas ou atacar o adversário caído. Então, se nos esportes a gente fala em fair play, fala em conduta correta, né, espírito esportivo, a gente também vê isso nas lutas. Então, evitar de cometer erros significa que você tem uma postura correta, né, desde em tratar com o seu próprio técnico, com o seu adversário, com os árbitros, enfim, com o público. Então, esses valores que perpassam as lutas. Então, se você tem disciplina para treinar, né, lutar e praticar, você também tem que ter essa disciplina, esse controle emocional de agir corretamente, né, fazer o jogo correto, o jogo limpo, né, como diz a palavra do fair play.
Em se tratando então do Pousai, que é o kata, se semelha ao kata, no Taekwondo também existem as competições de Pousai. Elas são feitas a partir de divisões de faixas. Então aqui nós temos exatamente o artigo que trata disso, que caracteriza, né, essas disputas, que é por reconhecido, por estilo livre, sendo individual, par, equipe, individual, né? Então, nesta forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E essa normatização de divisões de idade, né, que pontua, que caracteriza, que norteia, então, esse tipo de competição. No artigo 25º, a idade do atleta será aferida tomando-se por base o ano do nascimento, independente do dia e do mês, para que se possa evitar certos transtornos, né? Porque os ânimos muitas vezes ficam acirrados, os técnicos ao inscrever os seus atletas, mas o artigo é claro, né? Então está regulamentando como deve ser feito, certo? Mais um pouquinho sobre o Pousai, o kata. O atleta faz sua apresentação e os árbitros avaliam, né? Os critérios são extremamente importantes, né? Porque eles são uma forma de pontuar, de tornar a disputa mais justa, né? E passar por cima dessa subjetividade. Muitas vezes para um árbitro pode ser excelente, para outro nem tanto. Então, com esses critérios devidamente estabelecidos, a competição fica mais justa. Quais são eles então? Coordenação, ritmo, expressão de energia, velocidade, potência, técnicas, postura e movimentos. Os 5 árbitros utilizam um aplicativo que gera a pontuação e que faz uma média para atribuir a nota. E aqui a gente tem um exemplo, observem a imagem, né? Que a atleta Bianca Francisca Pardinho, de Paranavaí, aguardando a sua nota no JEPS 2019. Então, mais um exemplo de que a tecnologia favorece, então, a apuração desse resultado, a soma das notas, né? Então, o tempo de espera, que é angustiante muitas vezes para o atleta, passa bem mais rapidamente e é divulgado, então, né, de forma eletrônica. Vamos então para a nossa atividade número 2. Defina em seu caderno Kyongo e Genjo no Taekwondo. Capriche e eu estou te aguardando.
Perfeito, estamos de volta, espero que você tenha caprichado na sua resposta. E ela diz que a forma de penalização aplicada na luta é Genjong, que equivale a uma falta ou a um ponto inteiro, e o atleta só pode obter 3 Genjong no decorrer da luta. Independente das palavras que você tenha usado, se o conteúdo da sua resposta se refere a isso, você acertou. Parabéns! E agora vamos rever então o que nós vimos na aula de hoje sobre o Taekwondo. Como vencer? Somar mais pontos ao final da luta, caso o adversário vá a knockdown, e após contagem até 10, não se levante ou não possa continuar. Caso um dos competidores atinja uma diferença de 12 pontos a partir do segundo round, o oponente for desclassificado. Estas são as formas ditas em itens, parecem frases soltas, mas são os itens necessários então para se obter a vitória no Taekwondo. Quanto às penalizações ou Kyongo, meia falta ou meio ponto, e o atleta pode ter no máximo 7 Kyongo por luta. Também sobre o Genjong, que equivale a uma falta ou a um ponto inteiro, e o atleta só pode obter 3 Genjong no decorrer da luta. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Aqui estão mais algumas ideias, alguns materiais para você buscar maiores informações, ampliar o seu conhecimento sobre o Taekwondo. Algumas referências. Finalizamos a aula, espero que você tenha se apropriado desse conteúdo muito interessante que se referem às lutas, em especial ao Taekwondo. Até breve!